A Ucrânia acabou de levar a guerra direto ao coração da Rússia, atingindo Moscou com força em um dos maiores ataques à capital do país desde o início do conflito. Apesar de cercar a cidade com um anel de radares e sistemas de defesa aérea, o Kremlin pareceu ser pego de surpresa por esse ataque. Com várias explosões ecoando pela cidade e densas nuvens de fumaça também registradas por câmeras. É um dos sinais mais claros de que a Ucrânia está em ascensão, e Vladimir Putin perdeu o controle do próprio espaço aéreo. O incidente aconteceu na noite de 26 para 27 de outubro, quando enxames de drones ucranianos cruzaram a fronteira em direção à região de Moscou e outras áreas do oeste da Rússia. O Ministério da Defesa da Rússia disse ter interceptado 193 drones, 40 deles na região de Moscou. O ministério afirmou que 34 desses drones seguiam para a capital quando foram abatidos, com várias regiões como Kaluga, Briansk e Tula sendo alvo. 47 Vantes sobrevoaram Briansk, 42 Kaluga e 40 Moscou, sendo 34 deles em direção à capital. 32 sobre a região de Tula, 10 sobre a região de Kursk, 7 sobre a região de Oriol, 4 sobre a região de Rostov, 4 sobre a região de Voronezh, 2 sobre a região de Orenburg, 2 sobre a região de Tambov, 1 sobre a região de Belgorod, 1 sobre a região de Lipetsk e 1 sobre a região de Samara. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, confirmou que dezenas de drones ucranianos têm como alvo a capital. Ele postou online durante toda a noite, afirmando que as defesas aéreas da cidade estavam repelindo com sucesso todas as ameaças que se aproximavam. Também alertou moradores sobre risco de destroços e pediu que ficassem em casa. 2 dos 4 principais aeroportos de Moscou, Domodedovo e Chaikovsky, suspenderam temporariamente as operações por temor de novas atividades de drones na região. Não houve relatos de danos significativos em Moscou, e o Kremlin rapidamente afirmou que conseguiu abater os drones de Kiev. No entanto, como sabemos pela experiência passada, as autoridades russas costumam ter uma relação muito flexível com a verdade. A Rússia distorce facilmente a narrativa e manipula estatísticas para atender aos seus próprios interesses, encobrindo as partes que não quer que o público saiba. Na era da internet, a verdade sempre aparece no fim. E logo, as redes sociais russas ficaram cheias de postagens de pânico publicadas por moradores de Moscou, junto com fotos e vídeos mostrando o horizonte da cidade, coberto por nuvens de fumaça subindo no ar. Os moradores também relataram várias explosões altas sacudindo as ruas da cidade. Com quase 22 milhões na região metropolitana de Moscou, é impossível saber quantos moradores ficaram em choque e medo na noite de 26 de outubro. Sentindo só uma fração do que os civis inocentes de Kiev e outras cidades ucranianas vivem quase todas as noites. Enquanto grandes enxames de drones e mísseis russos atingiam casas e estruturas ao redor. Segundo canais russos, um drone ucraniano atingiu um prédio de vários andares. Analistas sugeriram que isso pode ter sido causado por um sistema de defesa aérea russo errando e atingindo acidentalmente um alvo aliado. Mesmo parecendo ridículo, não seria a primeira vez que as defesas aéreas russas cometem esse erro. Há uma semana, no início de outubro, ocorreu outro grave erro de fogo amigo, com um dos sistemas de defesa aérea Panzer S-1 da Rússia lançando um míssil com o objetivo de interceptar drones ucranianos na região. O míssil russo errou o alvo e foi filmado fazendo um arco no ar antes de atingir um bloco de apartamentos, causando uma grande explosão que iluminou o céu noturno antes de densas nuvens de fumaça saírem do prédio. Em 2023, um caça russo, Su-34, lançou acidentalmente uma bomba sobre Belgorod, cidade russa perto da fronteira com a Ucrânia. A explosão subsequente deixou 3 pessoas feridas e também danificou várias casas e veículos. Portanto, a Rússia realmente tem um histórico quando se trata de atingir acidentalmente seu próprio povo e infraestrutura. Em Moscou, uma cidade tão populosa e cheia de prédios altos ao redor, não seria surpreendente se um míssil de defesa aérea errasse o alvo e atingisse um prédio próximo. Apesar do Kremlin afirmar que o ataque foi totalmente frustrado, é evidente que houve danos em partes da cidade. Repórteres da agência de notícias
Independente e Astra conseguiram até localizar o exato local de onde algumas das densas nuvens de fumaça estavam subindo para o ar. A fumaça é visível perto da vila de Kominarka, em Moscou, após as explosões. A Astra geolocalizou fotos de testemunhas oculares. Na noite de 27 de outubro, drones foram abatidos na região de Moscou, segundo o prefeito. Moradores relataram explosões em diversas cidades da região de Moscou, incluindo a capital. Em Kominarka, Moscou, fumaça foi vista após explosões, segundo fotos de testemunhas. Astra geolocalizou. As imagens foram feitas em Kominarka, mostrando fumaça na área arborizada perto da Avenida Prioktorovany. Astra também obteve provas de incêndio em outro local da região de Moscou. Um depósito de óleo incendiou-se em Sepukov, Moscou. O fogo foi extinto, mas a causa segue desconhecida. Em 26 de outubro, um incêndio atingiu o depósito de óleo de Sapukov, na rua Novoselky, segundo análise da Astra com imagens de testemunhas. A administração de Sapukov informou que um caminhão-tanque vazio pegou fogo, mas o incêndio foi rapidamente controlado e não houve causa relatada. Embora esse incêndio não tenha sido oficialmente ligado ao ataque de drones, é muito provável que esteja relacionado, especialmente pelo fato de um caminhão-tanque ter pegado fogo. Como a Ucrânia tem atacado locais e infraestruturas de combustível e petróleo na Rússia com drones de longo alcance nas últimas semanas e meses. Autoridades locais minimizaram o incidente, dizendo que o incêndio foi controlado rapidamente e que o caminhão-tanque estava vazio no momento do ataque. No entanto, como acontece com todos os relatos oficiais russos, é recomendável encarar este com bastante ceticismo, já que o Kremlin frequentemente mente e distorce a verdade para seguir sua própria agenda. Ocorreram incidentes semelhantes em outras regiões, todos relatados pela Astra e outros veículos. Em Luhansk, ocupada, as forças armadas da Ucrânia atingiram com sucesso 2 depósitos de petróleo, segundo autoridades locais. O ataque danificou prédios administrativos e caminhões de combustível. Os funcionários foram evacuados rapidamente e ninguém se feriu, afirmou Andrei Alexeyev, vice-ministro de Combustível, Energia e Indústria do Carvão da República Popular de Lugansk. Na região de Kursk, Rússia, um incêndio começou perto de uma subestação. Nesta noite, um drone ucraniano atacou Hilsk. O ataque causou incêndio em uma casa perto de uma subestação. Bombeiros apagaram o incêndio, afirmou o governador de Kursk, Alexander Kinstein. A região de Bryansk, ao norte da Ucrânia e na fronteira com Belarus, é frequentemente alvo de ataques de mísseis e drones ucranianos. Um micro-ônibus foi atingido, causando uma morte e vários feridos, segundo relatos da Astra. O motorista do micro-ônibus morreu após um ataque de drone kamikaze contra o veículo em movimento na vila de Pogar, distrito de Pogarsk. O governador de Bryansk, Alexander Bogomaz, informou: 5 passageiros ficaram feridos e foram levados rapidamente ao hospital, disse ele. Considerando que a Ucrânia quase sempre foca em alvos militares ou infraestrutura de alto valor ao atacar a Rússia, o incidente com a van parece uma anomalia. Talvez as autoridades russas não estejam contando tudo, ou a van tenha sido atingida por engano. Kiev ainda não comentou o incidente. Parece que quase todas as suas drones foram usadas contra alvos militares ou infraestrutura crítica. No dia 26 de outubro, drones ucranianos foram vistos em vários aeródromos militares na Rússia, inclusive na região de Moscou. Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação, e a mídia russa confirmaram online a presença dos drones de Kiev nesses locais. Aviões militares são atacados em Moscou e outras regiões da Rússia. Fontes da mídia russa relataram que drones ucranianos atacaram um aeródromo com aeronaves russas, como Tupolev 160, Tupolev 95, modernizado estratégico, e Tupolev 22. M3, bombardeiros estratégicos. As reportagens não detalharam qual aeródromo foi atacado, mas analisando as informações disponíveis. Além do fato de que existem apenas alguns aeródromos militares na região de Moscou, é provável que esse incidente tenha ocorrido no aeródromo de Chukolovsk ou no aeródromo de Kubinka, ou talvez em ambos. Explosões também foram registradas em 26 de outubro no aeródromo de Chaikovka e no aeroporto de Kaluga, ambos na região de Kaluga, sudoeste de Moscou.
Chaikovka abriga vários bombardeiros Tupolev 22 e Mi-3, enquanto outras aeronaves militares também estavam provavelmente no aeroporto de Kaluga. Não foram divulgados detalhes sobre possíveis danos aos aviões nesses locais. Tudo isso se relaciona à longa campanha da Ucrânia contra aeródromos e bases militares russas. Remontando ao icônico ataque da Operação Teia de Aranha, em 1º de junho de 2025, no qual 4 aeródromos diferentes foram alvo de drones ucranianos e um grande número de aeronaves foi danificado ou destruído, tudo isso no intervalo de um único dia. Além disso, em 26 de outubro, as forças ucranianas realizaram mais um ataque bem-sucedido, desta vez na região de Belgorod, na Rússia. As forças russas fizeram avanços relativamente significativos nos últimos dias em seus esforços para capturar a cidade ucraniana de Vovchansk, logo além da fronteira com Belgorod. O 16º Corpo de Exército das Forças Armadas da Ucrânia divulgou um comunicado online sobre a situação. O inimigo tentou aproveitar ao máximo uma oportunidade. Após um período de seca e um verão extremamente quente, os rios Seversky, Donetsk e Vovcha secaram, o que simplificou a logística para o adversário. Reservas já estavam acumuladas e ainda restavam folhas nas árvores. No geral, isso levou a um aumento acentuado da atividade na direção de Vovchansk. Assim, as tropas do Kremlin pareciam certas de vitória na região. Vladimir Putin foi informado em 26 de outubro que suas forças ocupavam cerca de 70% de Vovchansk. Infelizmente para essas tropas russas, as forças ucranianas planejavam a contra-operação perfeita. Na noite de 26 de outubro, eles atacaram com drones a barragem de Belgorod, que começou a vazar água imediatamente, inundando os abrigos russos, cortando várias unidades de suas linhas de suprimento e colocando algumas das tropas do Kremlin em risco de serem literalmente levadas pela água. Robert Madiar Brovdi, comandante das Forças Armadas das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, no 16º Corpo de Exército, compartilhou notícias e imagens do ataque à barragem online. O reservatório de Belgorod rachou hoje. Desde o ataque inicial, o nível da água caiu 100 centímetros. O ataque foi feito pelos pássaros do 1º Centro das Forças de Sistemas Não Tripulados, antigo 14º Regimento dessas forças. Com esse ataque, as forças ucranianas têm mais chance de reforçar posições em Vovchansk. As tropas russas provavelmente terão mais dificuldade para avançar e capturar o território que almejam. O dia 26 de outubro foi marcado por fortes manobras ofensivas da Ucrânia. As forças armadas do país, especialmente operadores de drones, atacaram várias regiões na Rússia e territórios ocupados como Luhansk, provocando danos incalculáveis, com incêndios e explosões em vários locais. E mesmo que Moscou não tenha sofrido nenhum dano significativo, de acordo com os dados e relatos mais recentes disponíveis, o simples fato de Kiev conseguir enviar dezenas de drones para os céus da capital russa é algo muito significativo. É um sinal de até onde as forças armadas da Ucrânia chegaram. Quando a guerra começou, há mais de 3 anos e meio, Kiev estava totalmente focada em defender seu território, mantendo as linhas defensivas e repelindo sucessivos ataques e bombardeios russos. Não havia tempo nem chance para contra-ataques ou ataques diretos a Moscou, coração da cultura, governo e elite da Rússia. Agora, as coisas mudaram. A Ucrânia solidificou suas defesas e encontrou o tempo, os recursos e as oportunidades de que precisava para revidar contra seu inimigo, realizando mais ataques bem-sucedidos tanto em áreas ocupadas quanto no interior da Rússia, a centenas de quilômetros das fronteiras. Assim, as forças de Kiev levam a guerra ao povo russo e ao próprio Vladimir Putin. Por anos, muitos russos conseguiram enxergar a guerra como um conflito distante, que não tem nenhum impacto direto ou notável em suas vidas. Isso é especialmente verdade para muitos em Moscou, a cidade mais rica da Rússia, onde a qualidade de vida supera a da maioria das outras cidades e vilarejos do país. Lá, o público e a elite russa mantiveram suas rotinas, aproveitando os luxos da cidade, sentindo-se a milhões de quilômetros dos campos de batalha caóticos e sangrentos de Donetsk, Luhansk e outros territórios ocupados na linha de frente. Muitos jamais teriam imaginado que veriam o dia em que drones ucranianos estariam zumbindo acima de suas cabeças ou lançando fogo sobre as ruas da capital.
Mas tudo isso está começando a mudar, à medida que Kyiv continua a ultrapassar os limites e abrir novos caminhos com seus ataques profundos de drones. Agora, até os cidadãos de Moscou, considerado o lugar mais seguro da Rússia, vão repensar antes de sair à noite. Eles vão olhar nervosos para o céu sempre que ouvirem um zumbido, temendo outro drone ucraniano por perto. Eles vão checar seus celulares e canais de mídia social em busca de notícias e atualizações sobre possíveis ataques ou ordens de evacuação. Pouco a pouco, isso vai afetar suas vidas e suas mentalidades. E é exatamente isso que a Ucrânia espera. Porque quando Kyiv realiza ataques desse tipo, não está apenas esperando causar o máximo de dano possível, iniciando grandes incêndios e provocando explosões devastadoras. Um dos principais objetivos é fazer o povo russo ver e sentir os efeitos da guerra diretamente. Isso, por sua vez, pode gradualmente influenciar a opinião pública, levando cada vez mais pessoas a condenar a persistência de Putin e a pedir o fim da guerra. De uma vez por todas, isso já está começando a acontecer. Uma pesquisa russa recente, realizada pelo Centro Levada, constatou que o apoio à guerra atingiu o nível mais baixo de todos os tempos, com apenas 27% das pessoas achando que os combates devem continuar. 66% dos russos, por sua vez, acreditam que já passou da hora de negociações pacíficas e de um acordo de cessar-fogo. Mas russos agora percebem o impacto da guerra em suas vidas. 22% disseram que o conflito afetou muito a si ou a seus entes queridos, e 58% concordam que houve algum impacto. Alguns perderam amigos ou familiares no conflito, enquanto outros sentiram piora nas liberdades e finanças devido às sanções e restrições da guerra. E se os drones da Ucrânia continuarem aparecendo nas regiões, cidades e vilarejos da Rússia nas próximas semanas e meses, esses números vão aumentar. Mais pessoas russas sentirão suas vidas diretamente impactadas pela guerra. Mais pessoas ficarão com medo de sair de casa e seguir com suas atividades diárias. Mais pessoas temerão ser mobilizadas e enviadas à linha de frente contra a vontade. E mais pessoas sentirão um crescente sentimento de raiva e ressentimento. Para o homem que começou toda essa loucura, e o único homem que ainda, por enquanto, tem o poder de acabar com isso: Vladimir Putin. Putin pode não ligar para o russo comum, mas se importa com o poder. Ele sabe que precisa do apoio de grande parte da população para manter o poder. Mas o clima nacional está começando a esdar à medida que a economia enfraquece e milhões de russos ficam cansados e exaustos de uma guerra que parece não ter fim. Com Moscou ameaçada, fumaça cobre o céu e caminhonetes com guardas armados apontam metralhadoras para cima. Fora dos portões do Kremlin, o presidente russo nunca pareceu tão fraco. Quando o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, ficou diante dos repórteres em Londres, na semana passada, suas palavras marcaram uma mudança sísmica na forma como o Ocidente vê a máquina de guerra russa. Segundo ele, a Rússia de Vladimir Putin está sem dinheiro, tropas e ideias. Isso era mais do que geopolítica ou otimismo. Era uma avaliação sucinta do lento e constante declínio do poder militar e geopolítico da Rússia. No início da guerra, a Rússia tinha mão de obra, recursos e capacidade industrial para avançar sobre a Ucrânia. E mesmo que essas estratégias iniciais tenham se mostrado inviáveis, a Rússia era considerada a vencedora de fato da guerra, de desgaste, rumo ao qual o conflito parece ter evoluído em 2023. Agora a OTAN já não tem tanta certeza dessa avaliação no campo de batalha. Relatórios estão chegando, informações sobre medidas cada vez mais desesperadas da Rússia, que apontam para a guerra na Ucrânia, lentamente devorando a Rússia por dentro. A principal evidência que sustenta isso tem sido as vitórias puras no campo de batalha que a Ucrânia conseguiu conquistar nos últimos meses. As forças russas não conseguiram tomar Pokrovsk por mais um ano, forçadas a recuar vários quilômetros além da cidade, onde seriam bombardeadas pela artilharia. Esse centro logístico no leste de Donbass, que Moscou tentou capturar por meses em um ataque sangrento, virou símbolo dos fracassos russos no verão. Em setembro de 2025, o Telegraph relatou que tropas russas com soldados portadores de vírus da imunodeficiência humana hepatite e outras doenças foram vistas perto de Pokrovsk. Deixe isso assentar por um momento. O exército de Putin formou unidades compostas por soldados infectados com doenças potencialmente mortais e os enviou para a batalha. Esses soldados usam braçadeiras que os identificam como portadores de doenças que ameaçam a vida.
tentativa desesperada de pressionar moral e psicologicamente os defensores ucranianos. Dmytro Shmailo, diretor executivo do Centro Ucraniano de Segurança e Cooperação, confirmou que essas unidades atuam nos combates no ponto mais crítico de Pokrovsk. Se Moscou acha necessário agir assim para manter o ritmo, então o exército está de fato operando no vazio. A situação em Pokrovsk reflete a ofensiva de verão da Rússia. Cerca de 16 mil soldados russos morreram ou ficaram feridos perto da cidade desde o fim de agosto. Apesar de lançarem forças massivas contra a cidade, as forças russas estão fazendo avanços significativos, mas que provavelmente não indicam o colapso iminente das defesas ucranianas na região. Mesmo quando as forças russas conseguiram penetrações limitadas, com várias pequenas unidades de infantaria russa, totalizando cerca de 200 soldados deles, conseguindo evitar as linhas defensivas e estabelecendo posições dentro de Pokrovsk, as forças ucranianas aparentemente mantiveram as linhas defensivas e infligiram perdas significativas aos russos. A Ucrânia mostrou que não só se defendia, pois surgiram vários relatos na mídia em agosto sobre vilarejos retomados do controle russo. Em outubro, a Ucrânia contra-atacou decisivamente, com a 141ª Brigada Mecanizada realizando ataques bem-sucedidos na região. Estima-se que a Ucrânia retomou o controle de cerca de 20 vilarejos. Embora os ganhos territoriais reais não sejam tão impressionantes, o que importa é o princípio. Com a Ucrânia provando que não vai abandonar essa cidade vital e que ainda tem alguns truques na manga para punir ofensivas russas imprudentes. Embora Pokrovsk responda por muitos dos problemas atuais da Rússia, com relatos indicando que cerca de 40% dos combates ocorrem lá, a verdadeira origem está distante da Ucrânia. Pode-se argumentar que os fracassos russos inevitavelmente derivaram de uma doutrina militar fundamentalmente inadequada para a guerra moderna e de laços geopolíticos e econômicos entrelaçados. O problema está na maneira como a Rússia encara sua guerra. A invasão de Putin não foi realmente planejada pelo Comando Militar da Rússia, mas sim pelo Serviço Federal de Segurança, os serviços de segurança russos. Putin esperava tomar o controle da Ucrânia em 10 dias. Putin optou por uma operação militar especial, liderada pelos serviços de segurança russos, em vez de uma invasão convencional com toda a força militar do país. Assim, Moscou já aparecia em desfiles lotados, celebrando a vitória antes da operação começar. Tudo para exibir ao mundo a confiança da Rússia em seu poder militar e alcance geopolítico. Mas não saíram do país peças de reposição para operações de combate prolongadas. Mais grave, mapas apreendidos de comandantes russos intermediários não mostravam decisão de atacar. Houve uma decisão questionável de marchar mesmo sem ameaça de inimigo, motivada por duas razões. Primeiro, o Serviço Federal de Segurança presumiu erroneamente que o histórico de corrupção e dissidência contra o governo da Ucrânia continuaria durante o mandato de Zelensky. Com a Ucrânia oscilando entre Rússia e Ocidente, oficiais do Serviço Federal de Segurança afirmaram em relatório que muitos ucranianos receberiam militares russos de braços abertos. Assim, a Rússia pode repetir a estratégia usada na anexação da Crimeia há mais de 10 anos. Agora sabemos que a Rússia não percebeu o ressentimento gerado pela anexação e o conflito subsequente. O último grande conflito em larga escala da Rússia foi nos anos 1980, quando o país era líder do Segundo Mundo. Contava com o regime soviético para apoiar sua indústria e preparação militar. Após a dissolução da União, o êxito da Rússia na Geórgia, em 2008 com poucas tropas, resultou no fim dos esforços de mobilização e dos canais de suprimento no país. O Institut Français des Relations Internationales sugeriu que isso fez a estratégia russa depender de um pensamento estratégico ilusório. Isso ficou claro depois dos primeiros meses da guerra. Quando a realidade chegou, a Rússia não tinha planos de contingência. O exemplo mais claro veio no aeroporto de Hostomel, a poucos quilômetros do centro de Kiev. Essa deveria ser a única grande operação da Rússia na Ucrânia. O plano era tomar o aeroporto, levar reforços por via aérea à região da capital e avançar sobre Kiev antes da reação ucraniana. Em vez disso, rapidamente se transformou em um desastre. A Rússia enviou 200 a 300 agentes de operações especiais em 34 helicópteros vindos de Belarus. Cerca de 200 recrutas da 4ª Brigada de Reação Rápida da Ucrânia estavam no aeródromo e montaram posições defensivas.
armados com armas leves, mísseis antiaéreos da era soviética e armas antitanque. Defensores ucranianos abateram 4 helicópteros Ka-52 e um Mi-28, dificultando o ataque russo e dando-lhes um impulso moral para seguir resistindo. Mais importante, a Ucrânia já conhecia a estratégia e bloqueou a pista com veículos e aeronaves abatidas, impedindo pousos de reforço. No primeiro sinal de resistência, a Rússia desistiu de todos os planos seguintes. Foram vistos 18 aviões Il-76 saindo de Pskov, com cerca de 1.000 soldados a bordo. Nenhum reforço apareceu no aeroporto, provavelmente redirecionados para a Rússia ou Belarus. Esse fracasso tático revelou problemas estruturais profundos na forma como a Rússia pensava sobre a guerra. As forças armadas da Rússia enfrentam um problema geracional devido às raízes soviéticas e à resistência a mudanças e adaptações modernas. Diferente da OTAN, que incorpora lições do campo de batalha, a Rússia usa cenários fixos em guerras de atrito, repetindo modelos antigos e apostando na mobilização em massa previsível, não em manobras. O subdesenvolvimento crônico do corpo de sargentos na Rússia cria elos fracos entre oficiais que elaboram táticas e tropas na linha de frente, dificultando seu cumprimento. Além disso, as premissas da Rússia para a guerra assumiam uma vantagem de terreno em uma guerra defensiva contra a OTAN, onde usaria uma combinação de infantaria mecanizada e apoio aéreo para negar a superioridade aérea e desgastar o inimigo em seus próprios termos. A estrutura de comando rígida e hierárquica da Rússia também deixou os oficiais de nível inferior incapazes de tomar decisões táticas autônomas. Isso torna as operações russas inflexíveis por padrão, o que significa que, uma vez que as coisas começam a dar errado, as táticas russas não têm como compensar mudanças repentinas. Quando a Rússia iniciou a guerra ofensiva na Ucrânia, não conseguiu garantir superioridade aérea. Não possuía a estrutura militar e de treinamento necessária. As defesas em camadas da Ucrânia fizeram a força aérea russa ser subutilizada até a proliferação das bombas planadoras em 2024. A Ucrânia treinava com as forças da OTAN desde 2014, ganhando experiência em operações adaptativas de pequena escala. Quando as unidades russas enfrentavam resistência ou mudanças na batalha, não conseguiam se adaptar. Já as forças ucranianas improvisavam, inovavam e aproveitavam a previsibilidade da Rússia. Há outro problema, ainda mais insidioso. Putin passou 20 anos eliminando qualquer chance de acesso a informações precisas ou opiniões diferentes. Putin achava que a Ucrânia não era legítima ou independente sem a Rússia. Isso foi divulgado em seu famoso ensaio sobre a unidade histórica de ucranianos e russos, em julho de 2021, praticamente anunciando a invasão. Mas, de forma ainda mais crítica, nos últimos 20 anos, Putin fez o possível para eliminar qualquer opinião dissidente, tanto de seu círculo interno quanto de seu governo. Ele está cercado por pessoas que compartilham sua visão ideológica ou têm tanto medo de discordar que nem demonstram. Isso criou uma falha catastrófica de inteligência. A inteligência russa estava fornecendo avaliações que eram praticamente devaneios. Os dados coletados pelo Serviço Federal de Segurança eram cuidadosamente filtrados para criar um quadro que sustentasse as crenças de Putin, ou seja, de que ele estava empurrando uma porta aberta na Ucrânia. Enquanto isso, a inteligência ocidental sabia exatamente o que a Rússia estava planejando. Em novembro de 2021, o diretor da CIA, William Burns, foi a Moscou alertar autoridades russas sobre a invasão. Em meados de janeiro de 2022, Burns visitou Kiev para informar pessoalmente o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre as avaliações da inteligência dos Estados Unidos da América a respeito da iminente invasão russa. Esse compartilhamento de inteligência deu à Ucrânia uma vantagem crucial. A Ucrânia já sabia do ataque ao aeroporto de Hostomel e as forças estavam preparadas. A inteligência russa dizia a Putin o que ele queria ouvir, não o que precisava saber. A câmara de eco de Putin gera um problema estrutural que supera a má inteligência de campo. Sem oposição, a Rússia é forçada a executar ordens que vão contra seus interesses de longo prazo. A Rússia poderia ter recuado antes e evitado a catástrofe econômica. Mas admitir o fracasso exigiria admitir que a avaliação inicial estava errada, algo que o sistema de Putin não pode tolerar. Isso provoca instabilidade perigosa no governo russo. O regime de Putin possivelmente depende de poucas centenas de pessoas-chave no comando militar,
serviços de segurança e oligarquia. Atualmente, todo o regime de Putin tem um controle tão forte sobre essas pessoas que elas têm tudo a perder e nada a ganhar tentando agir contra ele. Mas se essas pessoas começarem a temer pela própria segurança ou pelo futuro a longo prazo, à medida que a guerra se arrasta e as condições econômicas pioram, toda a estrutura pode se romper. O regime que eliminou a dissidência para manter o controle pode perceber que a falta dela dificulta a adaptação essencial à sobrevivência. Quando isso ocorrer, essas pessoas podem achar que Putin não age mais por seus interesses, independentemente do impacto no país. Podemos ver Putin sendo deposto ou trocado por alguém que leve o país em outra direção, ou ao menos mostrar uma nova face para agradar a política ocidental. Essa mudança de regime poderia surgir do fato de a economia da Rússia estar praticamente sendo estrangulada pelo próprio esforço de guerra. Em 2025, os gastos com defesa da Rússia devem superar 8% do produto interno bruto e representar 40% das despesas federais. Um recorde não visto desde a Guerra Fria Soviética, igualado apenas pela Ucrânia, que recebe bilhões de dólares da OTAN. Isso representa uma expansão significativa em relação aos números anteriores à guerra, quando cerca de 22% do orçamento do governo era destinado ao setor militar. A Rússia conseguiu fazer isso com reformas e aumentos de impostos destinados a sustentar a economia durante toda a guerra. Esses esforços de curto prazo já mostram falhas. A indústria de petróleo e gás da Rússia já não é tão relevante para a economia do país. A indústria representava até 50% da receita nos anos anteriores à guerra. Até 2024, a Rússia focou em driblar sanções e diversificar exportações. Mas esse comércio estagnou, pois China e Índia impõem preços bem mais baixos para importar o petróleo russo, ao mesmo tempo formando um duopólio nas exportações legais da Rússia. Para contornar isso, a Rússia usou sua frota clandestina para transportar petróleo por meio de petroleiros para terceiros, inclusive para algumas nações europeias. Países que compram petróleo da frota clandestina russa têm sido cada vez mais alvo de escrutínio. Os membros da União Europeia, que têm acesso ao Báltico, onde ficam os principais portos de exportação de petróleo da Rússia, começaram a sancionar cada vez mais navios e a impedir que a Rússia os utilize em sua frota. Ao mesmo tempo, a imposição de limites aos preços do petróleo russo em toda a região pela União Europeia pode levar a mais uma queda na receita. Em segundo lugar, o setor militar industrial russo se concentrou quase totalmente no esforço de guerra. Um relatório da Fundação Jamestown sugere uma queda de 92% nas exportações de armas entre 2021 e 2024. Isso eliminou quase toda a receita que a Rússia esperava com a venda de armas a aliados como Irã, Síria e Índia. Enquanto isso, a Rússia fez reformas internas que sugerem colapso iminente. O país aumentou o imposto sobre empresas e rendas em 2024. Em 2025, o país vai considerar aumentar ainda mais o imposto sobre valor agregado sobre bens e serviços. O plano para 2026 prevê aumentar impostos sobre renda pessoal e corporativa, criar novas faixas e reduzir o limite de receita para empresas pagarem imposto, aumentando significativamente o potencial de entrada de dinheiro proveniente dos próprios cidadãos. Embora tudo isso pareça bom no papel, o resultado é que as pessoas serão mais tributadas e, ao mesmo tempo, haverá menos empregos para todos. À medida que o complexo militar industrial russo e a campanha de recrutamento direcionam cada vez mais o dinheiro dos contribuintes para salários mais altos, outras indústrias acabam sendo levadas à falência. Mesmo assim, o complexo militar sofre pressão crescente do Estado desde então. Muitos contratados aceitam contratos abaixo do mercado ou enfrentam acusações criminais por não atender exigências absurdas. Putin criou um modelo econômico que só sobrevive com guerra contínua. A paz revelaria os graves problemas econômicos, demográficos e sociais que o governo russo criou. Mesmo assim, esses esforços não funcionam. A economia inflada da Rússia fez Putin admitir que precisaria cortar gastos militares. A estimativa mais recente prevê corte de 63 bilhões de dólares no orçamento de 2026 em relação a 2025, sem considerar o impacto da inflação. Enquanto a máquina de guerra russa se desgasta, a Europa surgiu como a espinha dorsal da resistência ucraniana, de maneiras que ameaçam remodelar permanentemente o cenário geopolítico.
A coalizão dos dispostos representa a primeira grande mudança na política de segurança europeia, proposta pela França e pelo Reino Unido em fevereiro de 2025. A coalizão atualmente conta com 33 países, sendo os Estados Unidos um dos grandes ausentes da lista. A coalizão surgiu devido ao aumento do desengajamento dos Estados Unidos. O conflito Rússia-Ucrânia, principalmente após o início do segundo mandato de Trump, em 2025. Em julho, a coalizão reafirmou o compromisso de fornecer ao menos 40 bilhões de euros em apoio militar à Ucrânia em 2025, igualando o acordo da OTAN para 2024. Uma prioridade principal para o apoio é o fortalecimento das capacidades de defesa aérea da Ucrânia, com os líderes concordando em fornecer mais suporte para conter ataques de drones russos e ampliar recursos para produzir interceptores. A coalizão virou mais um mecanismo de financiamento. Na reunião de outubro, a coalizão decidiu ampliar sanções à Rússia, exigindo reparações, e até mesmo aumentar diretamente a pressão militar sobre a Rússia e garantir a segurança da Ucrânia após o fim da guerra. O mais importante é que a Europa rompe sua dependência histórica da energia russa. Por décadas, o gás e o petróleo russos deram influência a Moscou na política europeia. Alguns países gastaram mais com importação de petróleo russo na guerra do que com doações à Ucrânia. Essa influência está sumindo. Cada nova sanção enfraquece lentamente o elo econômico com o Ocidente até acabar. Enquanto o apoio à Ucrânia está aumentando, países europeus individualmente também estão assumindo compromissos substanciais, tanto com a Ucrânia quanto com a própria coalizão. A França e o Reino Unido têm discutido expandir sua dissuasão nuclear para cobrir o restante da Europa, liberando mísseis americanos de seus estoques espalhados pelo continente e tornando a Europa menos dependente da política dos Estados Unidos. A Alemanha vai elevar os gastos militares para 5% do produto interno bruto, destinando 15% desse montante à infraestrutura. Romênia e Dinamarca elaboraram planos separados para apoiar a compra militar da Ucrânia. O primeiro plano prevê comprar drones para Romênia e Ucrânia. O segundo autoriza a Ucrânia a construir fábricas militares na Dinamarca. Essa solidariedade europeia é exatamente o que Putin apostou que não aconteceria. A invasão dele foi baseada na crença de que a Europa se fragmentaria, com a dependência energética, superando as preocupações de segurança e as obrigações morais. Em vez disso, a União Europeia agora está começando a considerar seriamente a criação de um exército permanente que esteja no mesmo nível dos Estados Unidos em termos de gastos e prontidão militar. E mesmo que a Rússia de alguma forma vença militarmente, a vitória será pírrica, a ponto de ser indistinguível de uma derrota. O impacto humano da guerra é assustador. Análises ocidentais estimam mais de 1 milhão de baixas na guerra, incluindo feridos graves e mortes. Essas baixas impactam ainda mais a cultura russa, já que soldados voltam para casa abalados pelo que viram ou fizeram na guerra. Segundo o Kremlin, até junho de 2025, cerca de 140 mil soldados russos voltarão à vida civil após lutarem na guerra contra a Ucrânia. Espera-se que muitos desses veteranos sofram de transtorno de estresse pós-traumático e apresentem tendências violentas. Até março de 2025, veteranos mataram e mutilaram mais de 750 pessoas na Rússia, principalmente parentes e amigos. O Ministério da Defesa da Rússia estimou que 1 em cada 5 veteranos de guerra sofre de transtorno de estresse pós-traumático. Mais pessoas saíram permanentemente do exército por outros meios. De acordo com uma investigação da Front Intelligence, pelo menos 50 mil soldados russos haviam desertado até maio de 2025, com a empresa esperando um total de 70 mil deserções até o final do ano. Alguns desertores russos recorreram a serem presos, criando casos criminais que resultariam em sentenças que os impediriam de servir novamente nas Forças Armadas. As prisões ucranianas para prisioneiros de guerra têm condições bem mais favoráveis que as russas. Isso mostra o total colapso do moral militar, quando soldados preferem se render ao inimigo do que servir ao próprio país. A devastação econômica supera os gastos de guerra. As autoridades russas afirmam que pouco mais da metade dos soldados que retornaram conseguiram emprego. A maioria desses empregos é na área de segurança ou trabalho braçal, pagando apenas de 40 a 60 mil rublos por mês. Compare com os salários militares inflacionados de mais de 150 mil rublos por mês prometidos durante a guerra.
Eles simplesmente não vão conseguir se adaptar, e é mais provável que se alistem novamente para conseguir o salário mais alto, o bônus de assinatura ou a compensação por ferimentos. O governo basicamente criou uma casta militar que só consegue manter seu padrão de vida através da continuação da guerra. Esse é o ciclo de autodestruição que Putin criou. A economia de guerra gera dependência do serviço militar, enquanto indústrias fecham devido à competição interna e sanções externas. A solução é mais guerra, recrutamento e militarização da economia. Cada volta dessa espiral aperta mais o laço sobre o futuro da Rússia. O resultado pode ser o fim do regime de Putin e até da Federação Russa. Tanques e veículos blindados sofreram muito na guerra na Ucrânia, devido aos ataques de drones First Person View dos dois lados. Rússia e Ucrânia reduziram o uso de tanques e veículos blindados nas linhas de frente do leste da Ucrânia, no verão de 2025. A Rússia, em particular, tem retirado rapidamente seus blindados caros e em rápida diminuição das linhas de frente, optando por táticas ofensivas usando pequenos grupos de infantaria em vez de colunas de blindados. Mas, com a chegada da estação chuvosa e fria, conhecida como Rasputitsa, o uso de blindagem protetora está se tornando necessário novamente. Analisando vídeos recentes da linha de frente, a proteção contra os elementos é o menor problema. Em um relato chocante vindo de Zaporizhia, as forças ucranianas pararam um veículo blindado de assalto russo em pleno movimento. Antes que capturassem as tropas russas rendidas, drones First Person View russos apareceram e, segundo relatos, eliminaram seus próprios soldados. É um golpe tanto para o limitado suprimento de blindados quanto de tropas da Rússia. Vamos contextualizar. De acordo com um relatório publicado por um blogueiro militar pró-ucraniano que está reportando da Ucrânia, o desastre ocorreu na aproximação ao assentamento de Malotokmatka, uma vila estreita e alongada nos arredores da cidade de Orikiv. Orikiv é um ponto-chave na linha defensiva da Ucrânia, em toda a região sudeste de Zaporizhia, um dos setores mais fortemente fortificados entre o território ocupado pela Rússia e a própria cidade de Zaporizhia. É uma posição crucial para ambos, especialmente com o inverno se aproximando. Ninguém quer ficar em trincheiras geladas fora da cidade, preferindo o conforto dos prédios urbanos, quando o General Gelo inevitavelmente fizer sua chegada. O mesmo vale para todas as cidades e vilarejos disputados nas linhas de frente. Mas Orikiv e arredores se destacam como alvo principal, tanto para os russos conquistarem quanto para os ucranianos defenderem a todo custo. A ofensiva russa em Zaporizhia, em 2025, concentrou-se em 3 trajetórias principais. Eles tentam avançar ao norte em direção a Zaporizhia, partindo de Kaminsky, na região ocupada pelos russos. Após alguns sucessos iniciais, como tomar Plavny, eles ficaram presos perto de Stepnohirsk por meses. A segunda principal ofensiva russa mira o outro grande reduto ucraniano no leste de Zaporizhia, a pequena Huliaipole, onde avançaram lentamente pelas fortificações ucranianas a leste da cidade, tomando Pol, Davka e Malinivka em batalhas sangrentas. Mas eles ainda estão longe de seu principal alvo. A terceira direção principal é Orokiv. O problema para os russos é que, ao leste e oeste de Orokiv, estão algumas das defesas ucranianas mais densas. Fora de Donetsk, não há opções seguras para se aproximar dela. Por isso, a Rússia parece achar que a linha direta pela fortificada Malodokmatka é sua melhor opção em uma situação desfavorável. No entanto, a Ucrânia conseguiu, e com relativa facilidade, conter os avanços russos nessa direção crítica durante todo o verão. O melhor que os russos conseguiram foi tomar Novopokrovka e chegar a poucos metros de Malodokmatka no início de outubro. Agora, as defesas aqui são praticamente impenetráveis, sem o uso de veículos blindados para levar a infantaria suficientemente perto das posições ucranianas para tentar desalojá-los. Russos tentaram um ataque tradicional com ondas de veículos blindados. Segundo o relatório, dentro dos veículos estavam unidades de elite das Forças Aerotransportadas Russas. Forças Aerotransportadas. Para os russos, chamar o que veio a seguir de desastre é um grande eufemismo. Dos 26 blindados e tanques que atacaram, 22 foram destruídos pela Ucrânia durante o dia. O ataque ocorreu em ondas, não de uma vez só.
As imagens geolocalizadas do relatório têm baixa qualidade, dificultando identificar o que ocorre. Mas nos trechos fornecidos, várias unidades de blindados russos queimando e destruídos podem ser vistas claramente. Pelo menos 2 soldados russos também são vistos se rendendo às forças ucranianas. E é aqui que a história fica feia. Segundo o relatório, as tropas russas que sobreviveram à destruição dos blindados e tanques moviam-se em grupos dispersos pelos campos. Alguns parecem ter adotado posições defensivas simples, sem cobertura ou apoio. A maioria foi simplesmente abatida pelos drones kamikaze First Person View ucranianos, com alguns poucos que restaram optando por colocar a discrição acima do valor e se render enquanto ainda tinham chance. Mas, segundo o relatório, drones kamikaze russos chegaram antes da captura e eliminaram seus próprios soldados. Imagens de baixa qualidade mostram um soldado deixando sua posição com as mãos para o alto. 2 soldados ucranianos que aceitaram sua rendição o conduzem para a retaguarda ucraniana como prisioneiro de guerra. Em seguida, uma imagem igualmente granulada afirma mostrar o drone atacando não os soldados ucranianos, mas os russos. Não está claro pela imagem se o drone lançou um explosivo sobre ele ou se colidiu com ele. Ambos, é claro, são métodos típicos pelos quais drones First Person View matam pessoas. Infelizmente, a imagem está borrada demais para saber. No entanto, este é o segundo relato de um drone russo matando um dos seus próprios soldados que tentava se render na direção de Zaporizhia na última semana. Em 22 de outubro, as Forças de Defesa do Sul da Ucrânia compartilharam um vídeo no Telegram que, segundo eles, mostra a mesma situação ocorrendo, desta vez, em Stepnohirsk. O vídeo é mais claro que o de Malad Tokmatka. Um soldado russo, aparentemente se rendendo, mostra preocupação com um drone sobrevoando. O drone lança um explosivo sobre ele. A fonte ucraniana afirmou que o soldado percebeu ser inútil lutar e largou a arma. O comando ucraniano informou que ele morreu instantaneamente após um drone russo lançar explosivos sobre ele. Em vez de permitir que seu soldado sobrevivesse, o operador do drone inimigo lançou um artefato explosivo sobre ele, encerrando instantaneamente a vida do soldado que tentava se render. O post afirmou que o incidente mostra que o inimigo não valoriza nem a vida de seus soldados e está disposto a agir com crueldade para ocultar sinais de desânimo entre seu próprio pessoal. Só pelas imagens, céticos podem questionar como saber se foi realmente um drone russo que eliminou o soldado russo, e não um ucraniano. É impossível saber apenas pelas imagens compartilhadas. O mesmo se aplica ao vídeo e fotos do ataque russo fracassado em Mala Tokmatka. Ainda assim, o relatório faz o mesmo ponto. O incidente mostra o quanto o comando do inimigo se importa pouco com a vida de suas tropas. E neste caso, não se trata só de tropas descartáveis sendo eliminadas por fogo amigo. Supostamente, são algumas das forças de combate mais elitizadas da Rússia. A Forças Aerotransportadas é uma força de resposta rápida e reserva estratégica das Forças Armadas Russas, criada em 1992 após a dissolução da União Soviética. Eles são uma força de combate independente que responde ao chefe do Estado-Maior General Valery Gerasimov, sob comando do presidente Vladimir Putin. A Forças Aerotransportadas é conhecida por vários apelidos, incluindo Boinas Azuis, Infantaria Alada, Tropas do Tio Várzea e Anjos da Morte. O lema é Ninguém Além de Nós. O apelido Boinas Azuis vem das boinas ultramarinas. Eles às vezes são comparados aos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América devido ao seu status de elite e influência política. Porém, em doutrina e estrutura, eles se assemelham mais às forças aerotransportadas da OTAN, como a 82ª Aerotransportada dos Estados Unidos da América, 11ª Brigada Paraquedista da França, ou FAEL Schermjäger da Alemanha. Assim como as forças da OTAN, as forças aerotransportadas possuem unidades aerotransportadas e de assalto aéreo, organizadas em divisões, brigadas e regimentos. Em 2024, a força havia crescido para cerca de 60 mil efetivos, após a operação militar especial da Rússia na Ucrânia. Totalmente mecanizada, ela usa veículos aerotransportados da série BMD, com poder de fogo superior ao de muitas forças similares. A força conta com unidades de elite como a 45ª Brigada Spetsnaz da Guarda, Baerbonia e a 11ª Brigada Aerotransportada da Guarda.
Mantém instituições como a Escola Superior de Comando Aerotransportado da Guarda de Ryazan, a Academia Primária de Oficiais das Tropas Aerotransportadas e a Escola Militar Subarov de Ulyanovsky, que forma cadetes jovens. A missão deles é realizar operações independentes, apoiar grupos maiores do Exército e atuar como força de pronta resposta a crises ou ataques estratégicos. Durante a guerra, como tantas outras coisas, o papel deles mudou. Eles deixaram os assaltos aerotransportados tradicionais e passaram a atuar em operações aéreas, móveis, infantaria mecanizada e, claro, com unidades de drones, essenciais no atual campo de batalha na Ucrânia. Por isso, são vistos como instrumento essencial no arsenal estratégico do Estado-Maior russo. Valorizados pela prontidão, mobilidade e treinamento de elite, respondem rapidamente a crises regionais ou atuam atrás das linhas inimigas. Pelo menos essa é a teoria. Na prática, as necessidades mudam e a Rússia foi forçada a usá-los em funções pouco ideais. Já na contraofensiva da Ucrânia, em 2023, a Rússia já estava recorrendo aos seus paraquedistas de elite para ajudar a defender contra os avanços ucranianos no campo de batalha, atuando como uma espécie de infantaria regular. Guerra. Analistas da época já especulavam que as forças aerotransportadas, após aprenderem com derrotas e combates desgastantes, poderiam ser consideradas aerotransportadas só no nome. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que medidas estavam sendo tomadas para fortalecer as forças aerotransportadas, incluindo a criação de novas unidades de assalto aerotransportadas. Ele afirmou que Moscou adicionaria suporte, reparo, recuperação e artilharia a todas as divisões das forças aerotransportadas, além de novas armas e equipamentos. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, se implementadas, essas unidades provavelmente permitirão que os militares russos usem as divisões forças aerotransportadas, quase como as de fuzileiros motorizados no futuro. Os elementos das forças aerotransportadas na Ucrânia atuam cada vez mais como infantaria de combate, semelhantes às divisões de fuzileiros motorizados. Mas, 2 anos depois, nos campos ao redor de Orokhiv, parece que isso pode ser apenas uma forma pomposa de dizer. As forças aerotransportadas viraram mais carne para o moedor, e que eles são alvos fáceis para os drones russos se ousarem se render. Como pode ter certeza de que as imagens do relatório da Ucrânia mostram de fato as forças? Forças aerotransportadas sendo eliminadas por drones ucranianos ou russos. Francamente, não dá para dizer pelas imagens fornecidas, pois são muito granuladas. Porém, há algumas pistas. Primeiro, podem ser as típicas boinas azul marinho em suas cabeças. Agora, outras forças russas de destaque envolvidas na Ucrânia usam uma cor semelhante. A infantaria naval usa boinas pretas, tropas internas usam bordô e o Serviço de Fronteira do Serviço Federal de Segurança verdes. Além disso, sabe-se que as forças aerotransportadas atuam na região. Relatórios recentes da linha de frente do lado russo revelam que elementos da 7ª Divisão, forças aerotransportadas, incluindo operadores de drones do 108º Regimento Aerotransportado, estão realizando ataques perto de Primorsk e Stepnohirsk na direção de Zaporizhia. Unidades enviadas de Sumy para Pokrovsk em setembro podem ter sido redirecionadas para Orokhiv. Se algum deles ainda estiver vivo, o comando ucraniano diz que 14.000 soldados russos morreram ou ficaram feridos só em Pokros, desde o fim de agosto. Alegações não verificadas independentemente. Reúna todas as evidências. Parece plausível que as imagens mostrem paraquedistas de elite das forças aerotransportadas sendo lançados na máquina de moer carne. E se for verdade que foram eliminados pelos próprios drones? Elas apenas se somam a um conjunto crescente de evidências apresentadas pela Ucrânia de que tais medidas punitivas foram adotadas pelos oficiais russos para evitar uma rendição em massa. Segundo o relatório, se o comando russo permitir o aumento das rendições, a disciplina colapsará ainda mais, espalhando deserções e recusas, o que resultará em perdas de pessoal incontroláveis. Oficiais buscam restabelecer a dissuasão com punições públicas e privadas, porém com alto custo. Eliminar soldados rendidos pode até retardar a capitulação, mas mostra aos recrutas que os oficiais pouco se importam com sua sobrevivência. Potenciais voluntários ou recrutas contratados que observam esses acontecimentos ficam menos propensos a se alistar.
criando problemas de recrutamento e prontidão a longo prazo para um exército que Ucrânia e mídia ocidental dizem ter sofrido enormes perdas. Aparentemente, além de sofrer enormes baixas, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky afirmou esta semana que o número de baixas russas já ultrapassou 13 milhões. As deserções russas aumentam rapidamente. Baseado em um slide supostamente vazado de uma apresentação interna russa, o analista militar ucraniano Front Intelligence extrapolou, em março, que o número total de casos documentados de ausência não autorizada de russos havia chegado a 50.554 desde o início da invasão da Rússia. Esses números são parcialmente confirmados por registros de tribunais russos, que indicam mais de 20 mil processos criminais por deserção, ausência não autorizada e desobediência entre o fim de 2023 e maio de 2025. Relatórios apontam forte aumento desses casos em 2024 e 2025, com estimativas de até 70 mil deserções em 2025, possivelmente afetando 10% das tropas russas na Ucrânia. Em 17 de setembro, Putin afirmou em reunião das bancadas que cerca de 70 mil soldados russos estavam na Ucrânia. Então, o que está levando ao aumento do número de deserções? A Rússia aplica penas severas para deserção, como até 15 anos de prisão ou morte por kamikaze russo. Drone. Os fatores incluem pesadas baixas, liderança fraca, condições duras nas unidades penais Storms e crescente desilusão. O grupo de direitos humanos Get Lost teria ajudado entre 26 mil e 48 mil russos a tentar evitar ou escapar do serviço militar. Apesar da gravidade para a Rússia, a Ucrânia enfrenta um problema ainda maior com deserção e abandono de posições. Em resposta a uma consulta do portal ucraniano Pravda Ucraniana, a Procuradoria-Geral da Ucrânia informou recentemente que autoridades policiais abriram quase 290 mil processos criminais por abandono de unidade militar e deserção. De janeiro de 2022 a setembro de 2025, mais de 235.600 casos foram por ausência não autorizada, com 53.954 por deserção. O número de casos também teria aumentado em 2025, com fontes como o jornal alemão Berliner Zeitung indicando isso. No último ano, desertaram o dobro de soldados em relação aos primeiros 25 anos da guerra. Cerca de 29 mil soldados voltaram aos seus postos após o governo ucraniano adotar um processo simplificado de retorno sem ação judicial. Mas eles ainda parecem estar saindo em um ritmo muito maior do que estão retornando. Os motivos citados para esses números massivos são semelhantes aos mencionados para as altas e crescentes taxas de deserção da Rússia. Fadiga, pouco treinamento, termos de serviço confusos, frustração, escassez, baixos salários, corrupção e desconfiança ou liderança militar fraca, que causa grandes perdas. A dificuldade da Ucrânia em reunir pessoal para defender as linhas de frente e expulsar a Rússia já foi amplamente divulgada. As deserções agravam os problemas na mobilização. Em janeiro, o Kiev Independente noticiou que quase 6 milhões de homens ucranianos não atualizaram seus dados nos centros de alistamento militar, e que a maioria deles provavelmente não tem motivos para adiamento ou isenção. Isso sugere que um grande número pode estar evitando contato com as autoridades para escapar da mobilização. Com a resistência à mobilização e a relutância da Ucrânia em recrutar menores de 25 anos, a deserção se agrava, já que as forças ucranianas já são menores. Em setembro, Oleksandr Sersky, comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, disse que a Rússia supera as forças ucranianas em 3-1 no geral e de 4 a 6 vezes nos principais frontes. Se a Rússia tem 70 mil soldados na linha de frente, isso sugere que a Ucrânia possui cerca de 290 mil militares em combate. Ambos os lados destacam as deserções do outro, criticando táticas e a falta de cuidado com os soldados da linha de frente. Na verdade, ao analisar os relatos divergentes sobre o que está acontecendo na guerra de modo geral, pode-se ter a impressão de que estão observando dois conflitos totalmente diferentes. Gerasimov disse a Putin em 26 de outubro que até 5 mil soldados ucranianos estavam cercados perto de Kupiansk e até 5.500 em
e ao redor de Pokrovsk. Mapeadores pró-Rússia parecem ao menos validar as reivindicações territoriais. Zelensky chamou as alegações de uma completa mentira e não a primeira vez. Mapeadores como o Deep State e o Instituto para o Estudo da Guerra concordam, retratando uma imagem bem diferente. É uma história semelhante em torno de Malat Tokmatka, onde os russos afirmam ter estabelecido uma posição na cidade de onde uma cabeça de ponte para Orokiev pode ser desenvolvida. Se for verdade, pode ser pelos 4 blindados não destruídos pelas forças ucranianas em nossa reportagem. Talvez eles tenham conseguido desembarcar algumas tropas, forças aerotransportadas, que então conseguiram garantir algumas posições na cidade. Mas a Ucrânia nega que haja qualquer presença russa lá. E se a avaliação de Kiev estiver correta, isso só destaca o quanto a ofensiva russa em Zaporizhia está fracassando. As forças de Moscou enviaram paraquedistas de elite, blindados e drones à luta, mas perderam tudo nos campos que queriam conquistar. É mais um sinal de que as chamadas forças de elite da Rússia estão sendo destruídas pouco a pouco pelo próprio caos deles. A Rússia testou o míssil de cruzeiro nuclear Burevestnik. Com alcance quase ilimitado e poder destrutivo incalculável, o míssil foi chamado de invencível por Vladimir Putin e descrito como um Chernobyl voador pelo chefe do exército russo. No papel, é uma das armas mais poderosas do mundo, mas na prática, é um desastre total. Uma demonstração de poder inútil, sem valor prático e com uma história marcada por fracassos e caos. Esta é a história completa do míssil 9M730 Burevestnik, incluindo as partes que Putin não quer que ninguém saiba. Ele pode ter completado seu primeiro voo de teste de longa distância, mas o Burevestnik, ou Skyfall pela OTAN, está em desenvolvimento há décadas. Na verdade, o professor Mark Gagliotti, um dos principais analistas da Rússia e pesquisador do Instituto Real de Serviços Unidos, acredita que o projeto começou ainda na era soviética. Esses sistemas vêm da era soviética, foram retirados do armazenamento e receberam novos investimentos. Em 2001, mais ou menos, na mesma época em que os Estados Unidos se preparavam para sair do Tratado de Mísseis Antibalísticos. Em apenas um ano sob Putin, a Rússia decidiu retomar esse antigo projeto. Aproveitando as bases estabelecidas na época soviética, começou a trabalhar em um novo tipo de míssil. Um míssil de cruzeiro movido a energia nuclear, capaz de penetrar qualquer sistema de defesa antimísseis, baseado em interceptadores e percorrer grandes distâncias para atingir qualquer local em qualquer lugar do mundo. Por um lado, é fácil entender por que a Rússia gostaria de desenvolver uma arma desse tipo. Mísseis convencionais a foguete possuem alcance e tempo de voo limitados. Eles sempre são limitados de alguma forma pela quantidade de combustível que podem carregar. Um míssil como o Burevestnik é completamente diferente. Apesar de não se saber como ele funciona ou seus principais mecanismos, sabe-se que é movido por reator de fissão nuclear e provavelmente por motor ramjet. O funcionamento disso é bastante simples em princípio. Enquanto o míssil voa, o ar é forçado para dentro do motor. Esse ar é então aquecido com a ajuda do reator nuclear, o que faz com que ele se expanda em velocidades incrivelmente altas. Sai do motor pelo bocal traseiro, gerando empuxo para o míssil seguir voo. Um míssil com energia nuclear pode, teoricamente, voar muito mais longe e por mais tempo que qualquer convencional com esse sistema. Ele pode, teoricamente, ser lançado de um lugar e ir milhares de quilômetros até o outro lado do mundo. Realizar manobras aéreas para evitar defesas inimigas e até mesmo pairar no local por várias horas, ou até mais, antes de finalmente atingir seu alvo. Isso abre oportunidades sem precedentes para qualquer força militar que controle uma arma dessas. Eles teriam o poder de atacar qualquer inimigo ou infraestrutura em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento que desejarem. Seria um elemento de dissuasão quase único, principalmente se equipado com ogiva nuclear. Só há um problema. Os Estados Unidos, a principal força militar do mundo, já tentaram criar um míssil como esse há quase 70 anos. E acabou abandonando o projeto depois de ver o quão caótico e perigoso ele se mostrou ser.
Nos anos 1950, a Força Aérea dos Estados Unidos da América estudou o uso de aviões e mísseis com energia nuclear em seu projeto de propulsão nuclear para aeronaves. A ideia de usar um motor ramjet nuclear foi explorada pela primeira vez nos anos 50 por dois engenheiros do país, Frank Rom e Eldon W. Sams, do Centro de Pesquisa Lewis do Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica. Na mesma época, a Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos da América estudava usar foguete nuclear como estágio superior de míssil balístico intercontinental. Basicamente, buscando maneiras de aproveitar as capacidades únicas da energia nuclear para criar mísseis que pudessem ir mais longe e viajar por mais tempo do que qualquer outro já inventado. Em 1º de janeiro de 1957, a AEC e a Força Aérea avançaram. Eles lançaram o Projeto Pluto e orientaram engenheiros do Laboratório de Radiação Lawrence, em Berkeley, Califórnia, para realmente construir e testar o primeiro motor ramjet nuclear do mundo, capaz de impulsionar um míssil supersônico de baixa altitude, o Supersonic Low Altitude Missile. O Projeto Pluto provou ser uma tarefa gigantesca. Foram construídas novas instalações com especificações precisas para reduzir riscos no trabalho com materiais altamente radioativos. Isso incluía um prédio especial de desmontagem chamado Edifício 2201, que tinha paredes de até 2,5 metros de espessura em alguns pontos, além de janelas de observação feitas de vidro de chumbo com 1,2 metro de espessura, até um abrigo antinuclear preparado nas proximidades, para o qual os cientistas poderiam se retirar em caso de uma grande catástrofe nuclear. O complexo de pesquisa exigia um sistema ferroviário especial para transportar reatores de teste radioativos ao local de testes. Custou 12 milhões de dólares para construir as instalações necessárias, o que hoje equivaleria a cerca de 12 milhões de dólares. E o trabalho precisava ser realizado com o máximo de precisão e cuidado, pois um único erro, descuido ou cálculo errado poderia ter causado um grande desastre. Felizmente, as pessoas certas foram escolhidas e concluíram o trabalho em 2 motores experimentais. O Tori 2A, primeiro motor ramjet nuclear do mundo, foi testado em maio de 1961 e o Tori 2C, bem maior, em maio de 1964. Ambos os motores funcionaram, então os testes tiveram sucesso parcial. Porém, em 1º de julho de 1960, 7 anos e meio, após o início do Projeto Plutão, ele foi cancelado oficialmente. Havia 3 razões principais para isso. A tecnologia dos mísseis balísticos intercontinentais, os ICBMs, evoluiu muito mais rápido do que especialistas militares previam. Isso diminuiu a necessidade de mísseis de cruzeiro nucleares, pois os ICBMs ofereciam vantagens semelhantes. Eles podiam percorrer distâncias incríveis para atingir alvos em todo o mundo, e também eram capazes de se mover em velocidades impressionantes, muito mais rápido que o som, facilitando a fuga das defesas aéreas inimigas. Na verdade, comparados aos mísseis de cruzeiro movidos a energia nuclear conceituais, os ICBMs são mais rápidos e menos vulneráveis à interceptação pelas defesas aéreas inimigas. Também havia preocupações ambientais e de segurança pública sobre testes, armazenamento, transporte e uso de mísseis nucleares. Durante o Projeto Plutão, cientistas descobriram que reatores nucleares sem blindagem causavam fissão letal. Césio-137 e iodo-131 eram liberados na atmosfera pelas plumas de exaustão do motor. Em outras palavras, um míssil como esse tinha o potencial de contaminar tudo ao longo de sua trajetória de voo, envenenando ecossistemas e espalhando poluição radioativa por toda parte. Isso dificultava o teste, pois as autoridades não achavam um local adequado, seguro ou razoável para usá-lo. Terceiro, e talvez mais importante, havia riscos e variáveis imprevisíveis demais ao trabalhar com motores nucleares e outros componentes. O risco de um míssil cair e causar um desastre era alto, e os desafios de fabricar e manter motores nucleares de respiração atmosférica eram enormes. Os custos dispararam e, apesar dos sucessos, a equipe de desenvolvimento enfrentou inúmeros problemas ao longo do caminho, incluindo corrosão de materiais causada pelo fluxo de nêutrons e sistemas eletrônicos com mau funcionamento, pesando os prós cada vez menores e os contras relativamente enormes.
O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América cancelou o projeto e focou em tecnologias de mísseis balísticos intercontinentais mais confiáveis, estáveis e acessíveis. Os Estados Unidos têm o exército mais poderoso do mundo há gerações. Os Estados Unidos não tomam decisões de forma leviana e não teriam desistido de um plano como o Projeto Plutão sem motivos fortes e sólidos. Assim, a Rússia poderia e deveria ter aprendido uma lição óbvia com essa história. Ela deveria ter entendido que mísseis movidos à energia nuclear não eram viáveis nem sustentáveis. Poderia ter poupado tempo, dinheiro e problemas seguindo o exemplo dos Estados Unidos e avançando em outras áreas. Putin decidiu retomar o projeto, sem saber que isso desencadearia eventos devastadores que causariam várias mortes. Após a retomada dos trabalhos no Burevestnik, o míssil enfrentou vários testes de voo fracassados. Em novembro de 2017, por exemplo, um míssil foi lançado do campo de testes de Pankovo, na ilha Yuzhny, no Oceano Ártico. Ele voou apenas 2 minutos e percorreu 34 quilômetros antes de cair no Mar de Barents, entre Noruega e Rússia. Também houve vários relatos de voos fracassados. Cerca de meia dúzia mísseis Burevestnik saíram de controle após falha nos sistemas de propulsão e desestabilização dos reatores nucleares, com vários caindo nas profundezas do Mar Branco, na costa noroeste da Rússia. Sempre que isso ocorria, radiação e diversos elementos tóxicos, como trítio e césio, vazavam no ambiente, contaminando o ar, gelo, água, prejudicando a vida selvagem e poluindo ecossistemas por anos. Como sempre, o Kremlin tentou encobrir essas catástrofes e, em março de 2018, pareceu não se abalar pelos muitos fracassos do míssil. Até então, o presidente Vladimir Putin subiu ao palco para seu discurso anual sobre o estado da nação, revelando oficialmente o Burevestnik ao público russo e mundial. Ao apresentar as capacidades do míssil, Vladimir Putin afirmou: "Desenvolvemos novas armas estratégicas que não seguem trajetórias balísticas até o alvo. Por isso, sistemas de defesa antimísseis são totalmente inúteis contra eles. Um deles é uma unidade de energia nuclear de pequeno porte e alta potência que pode ser instalada em um míssil, como o nosso mais recente míssil lançado do ar Ish-101 ou o míssil americano Tomahawk, um tipo semelhante, mas com um alcance dezenas de vezes maior. Dezenas, basicamente um alcance ilimitado." O presidente russo continuou mostrando uma animação do míssil em ação, afirmando que o míssil já havia sido testado com sucesso. É um míssil furtivo de voo baixo, com ogiva nuclear, alcance quase ilimitado, trajetória imprevisível e capaz de contornar barreiras de interceptação. É invencível contra todos os sistemas atuais e futuros, de defesa antimísseis e aérea. Vou repetir isso várias vezes. Durante o voo, o motor movido à energia nuclear atingiu sua capacidade de projeto e forneceu a propulsão necessária. Com o sucesso do lançamento e dos testes em solo, podemos iniciar o desenvolvimento de um novo sistema de arma nuclear estratégica, com míssil movido à energia nuclear. Putin sempre dominou a propaganda, e seu discurso apresentou uma arma revolucionária que mudaria o jogo. Na verdade, o Burevestnik ainda tinha dificuldades para decolar quando fez esse discurso. E um ano depois, as coisas estavam prestes a ficar muito, muito piores. Em 8 de agosto de 2019, o programa Burevestnik enfrentou seu maior e mais caro desastre no campo de testes central da Marinha, perto de Neonoxa, no Mar Branco. Lá, navios especializados haviam sido enviados para recuperar um dos muitos mísseis que haviam caído e aterrissado na água. Ao tentar levantar o protótipo do fundo do mar, um propulsor de combustível líquido conectado ao núcleo nuclear do míssil explodiu ao contato com a atmosfera. A explosão matou 5 técnicos instantaneamente. Relatórios adicionais sugerem que mais 2 ou 3 pessoas morreram posteriormente, devido a complicações relacionadas à radiação, elevando o número total de fatalidades para aproximadamente 7. Disse que os afetados apresentaram sintomas compatíveis com exposição aguda à radiação, incluindo necrose dérmica, hemorragias gastrointestinais e falência múltipla de órgãos. Outros funcionários no local do incidente receberam doses excepcionalmente altas e perigosas de radiação ionizante. Eles passaram a sofrer de doenças graves, queimaduras, náuseas e outros efeitos. Além disso, muitos trabalhadores de emergência, como socorristas e paramédicos enviados ao local,
não receberam avisos nem foram informados sobre a natureza do acidente. Assim, eles foram expostos à radiação nuclear, relataram aumento de glóbulos brancos e riscos de saúde a longo prazo não documentados publicamente. A explosão espalhou vários elementos perigosos pelo ambiente, como isótopos de estrôncio 90, iumbário 140 e lantânio 140. Os níveis de radiação gama aumentaram em cidades e vilarejos distantes, como Severodvinsk, a cerca de 30 quilômetros da explosão. Foi uma catástrofe total, com vidas inocentes perdidas, muitos em risco e ecossistemas envenenados por anos. Depois de um evento como esse, muitos generais militares e líderes mundiais teriam tomado a decisão certa. Eles teriam cancelado o programa ali mesmo. E então, chegariam à conclusão lógica e clara de que era simplesmente perigoso demais para continuar. Mas não Putin. O líder russo sempre mostrou desprezo cruel pela vida humana. Ele pouco se importa com a morte de russos comuns ou a destruição da natureza. Desde que ele mantenha ou expanda seu controle sobre o poder, não importa quantas vidas sejam perdidas ou qual preço a população tenha que pagar. Então, sem surpresa, ele decidiu continuar com o projeto, mesmo ao se encontrar com as viúvas daqueles que perderam suas vidas. Segundo relatos, ele disse: "Certamente iremos aperfeiçoar essa arma, independentemente de qualquer coisa." Ou seja, ele não se importava com as mortes no desastre do Mar Branco, nem com possíveis vítimas em falhas futuras. Ele queria seu míssil e não mediria esforços para consegui-lo. O desenvolvimento seguiu até hoje, incluindo o recente teste de voo de longo alcance do míssil Buravestnik. Em 26 de outubro, junto ao chefe do exército, general Valery Gerasimov, Putin confirmou que o míssil percorreu 14 mil quilômetros, 8.700 milhas pelo Ártico. Lembro que, ao anunciarmos o desenvolvimento da arma, até especialistas de alto nível me disseram isso. O objetivo era digno e respeitável, mas inatingível na perspectiva histórica próxima. Novamente, essa era a opinião dos especialistas de alto nível, e agora os testes finais foram concluídos. Obviamente, é necessário realizar um trabalho substancial para colocar essa arma em serviço de combate, e todos os regulamentos devem ser concluídos. Pelo que entendi, os principais objetivos foram alcançados. Putin continuou a se gabar de que este é um produto único que ninguém no mundo possui, antes de anunciar. Precisamos definir a classe de armas desse novo sistema e possíveis modos de uso, e começar a preparar a infraestrutura para integrá-lo em nossas forças armadas. Enquanto isso, o general Gerasimov, de forma um tanto bizarra, comparou o míssil a um pequeno Chernobyl voador, referência à famosa usina nuclear marcada pelo desastre de 1986, quando um reator explodiu. Especialistas militares em energia nuclear no mundo reagiram com choque, indignação e desdém à notícia. Jeffrey Lewis, especialista em não proliferação nuclear do Middlebury College, disse: "Isso é um mau desenvolvimento. É mais uma arma de ficção científica, desestabilizadora e difícil de controlar." No Kiev Post, Chuck Farah, ex-líder da equipe 6 dos Navy SEALs dos Estados Unidos da América, compartilhou sua opinião. O Buravestnik simboliza uma loucura frankensteiniana, retomando um conceito apocalíptico que os Estados Unidos deixaram há décadas por ser perigoso e inviável. Tentando projetar poder diante de derrotas e isolamento econômico, a Rússia tornou-se irresponsável ao ressuscitar esse monstro de Frankenstein, custando vidas e legados. Farah continuou observando que, segundo especialistas, o design sem blindagem de um míssil como esse é totalmente inviável. Ele nunca será totalmente confiável ou seguro. E se a Rússia continuar a testá-lo, uma contaminação radiológica generalizada será inevitável. O Buravestnik não é um ativo estratégico, mas sim uma manobra inútil, perigosa e mortal. A trajetória de voo dele deixa uma cicatriz tóxica no Ártico, onde o derretimento do gelo espalha radionuclídeos pelas correntes globais. Talvez a reação mais forte e condenatória tenha vindo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A bordo do Air Force One, Trump foi questionado sobre o teste do Buravestnik pela Rússia e respondeu diretamente: "Eles sabem que temos um submarino nuclear, o melhor do mundo, bem perto das costas deles. Então, não é necessário percorrer 8.000 milhas. Eles não brincam conosco, nem nós com eles."
Também não acho que seja apropriado o Putin dizer isso. Aliás, ele deveria acabar com a guerra. Uma guerra que deveria ter durado uma semana já está indo para o seu 4º ano. É isso que ele deveria fazer. Trump deixou clara sua opinião sobre testar mísseis. Se Putin planeja jogar jogos mentais ou intimidar o mundo ocidental com sua nova arma, ele vai ficar profundamente desapontado. Como observa o presidente dos Estados Unidos da América, a América tem muito poder de fogo próprio. Com arsenal nuclear, mísseis avançados e submarinos nucleares em pontos estratégicos globais. Não há razão para temer o novo míssil de Putin, dado seu histórico desastroso até agora. E com as forças russas continuando a fracassar na Ucrânia, o Kremlin está, francamente, se humilhando ao se gabar de novas tecnologias de mísseis, quando mal consegue manter cidades em guerra contra um oponente bem menor. No fim das contas, isso simplesmente parece mais um exemplo da arrogância de Putin falando mais alto. Apesar de o líder russo pensar que demonstra poder ao usar roupas de combate e exibir seu novo míssil avançado, na verdade, ele nunca esteve tão fraco e vulnerável. Agora, saiba mais sobre o desespero de Putin neste vídeo, que mostra como a Rússia recentemente encenou uma vitória falsa na Ucrânia para convencer o mundo de que está vencendo a guerra. Ou assista a este vídeo para ver como até mesmo os fazendeiros ucranianos estão encontrando maneiras de enganar as forças russas, mostrando que a máquina de guerra do Kremlin é bem mais fraca e dócil do que se imaginava. Por fim, inscreva-se no nosso canal para receber as últimas notícias e grandes acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia.